Aula de arquitetura da aplicação. Nessa aula, então, como o próprio título já diz, a gente vai ver a estrutura, a arquitetura da aplicação, né? Lembrando que essa arquitetura que a gente vai ver nessa aula, nessa videoaula, é a mesma que é adotada em todo o projeto T2T ERP em C#. Tá ok? Então, nós vamos aqui ver brevemente como essa arquitetura, como os principais componentes frameworks se relacionam para compor essa arquitetura da aplicação. Mas caso você ainda tenha dúvidas sobre, ou melhor, queira se aprofundar nesse assunto, nós temos um curso exclusivamente sobre Web Services com o C#.NET, com o WCF. E nesse curso, então, você consegue se aprofundar nessa estrutura, principalmente nessa estrutura de Web Services que a gente adota aqui no projeto T2T ERP. Tá, ok? Então, como eu tinha dito, a gente tem componentes, a gente tem frameworks principais em todo o projeto ERP, em C#, né, que aparecem. Esses frameworks aparecem em todos os módulos. No entanto, além desses frameworks, alguns módulos trabalham com alguns componentes ou outros frameworks, tá, ok? Mas esses três aqui são os frameworks básicos e eles aparecem em 99% dos módulos, né? O WPF e o WCF aparecem sempre. O NHibernate pode ser que em algum módulo a gente não tenha ele, se não houver necessidade de acesso à camada de persistência. Muito bem. Nós temos então aqui os três frameworks, o WPF, o WCF e o NHibernate. O WPF, então, nosso framework que roda na camada de visualização, que roda na nossa aplicação cliente, né? Nós temos o nosso WCF, que é o framework de comunicação, que expõe e que forma a camada de serviços, tá, ok? Principal como framework da camada de serviço, ele vai expor as operações que são realizadas pelos nossos serviços e roda no servidor, tá, ok? O serviço, então, roda no servidor. Nós temos também o NHibernate, que roda no servidor e forma a camada de persistência da nossa aplicação. Então, nós temos uma camada de visualização no cliente, uma camada de serviço e uma camada de persistência no servidor. Na sequência, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes no WCF. Lembrando que o assunto WCF ele é abordado com mais profundidade em curso específico. Tá? O WCF é um framework bastante útil e bastante completo, né? Ele é construído sobre três estruturas principais, ou ele funciona, a gente consegue utilizá-lo basicamente sobre três estruturas principais, que são os contratos de serviço e contratos de dados e os endpoints. Tá, ok? De que forma que esses três elementos principais, né, se relacionam? É isso que a gente está vendo aqui agora nesta figura. Nós temos então os endpoints, que são compostos de endereço, binding e contrato, tá, ok? O binding é a forma como... O endereço é o local onde o endpoint vai estar disponível, né? O local, então, que esse endpoint se encontra. O binding é a forma como o endpoint vai se comunicar com o cliente que chama o serviço, tá, ok? É a forma como o endpoint vai se comunicar com o cliente que chama a operação, ou que se comunica com esse endpoint. E o contrato define aquilo que o cliente precisa nos fornecer, ou melhor, precisa fornecer ao serviço para que o serviço execute sua operação. E o contrato define também o que o endpoint, o que a operação vai retornar para o cliente, né? Então define as entradas e o contrato define as saídas, tá, ok? Então nós temos aqui a aplicação cliente, a aplicação servidor
o serviço, melhor dizendo, e aqui nós temos os endpoints, então, e as mensagens são trocadas entre cliente e servidor. Aqui nós temos uma outra forma de enxergar essa relação cliente-servidor, na verdade uma forma em que a gente consegue enxergar inclusive a camada de persistência. Nós temos então uma camada cliente que roda com WPF, tá ok? Essa camada cliente, que aqui é chamada de camada de aplicação, construída com WPF, ela vai chamar então nossa camada de serviço. A camada de serviço vai ter dois frameworks principais, duas estruturas principais rodando. Um é o nosso framework de serviço, que é o WCF, comunicação, né? E o outro é o nosso framework de persistência, que no caso aqui da figura aparece o Entity Framework, mas na nossa aplicação vai ser o NHibernate. Tá ok? Então, o WPF, a aplicação cliente, vai chamar nosso serviço. Essa chamada vai chegar no serviço, vai chegar nas classes de negócio por meio do WCF, que aí então vai chamar os componentes de negócio, que por sua vez vão acessar os frameworks, o framework de persistência. Tá ok? O framework de persistência é o responsável pela comunicação com a base de dados. Muito bem, em relação à camada, a essa estrutura da aplicação era isso. Na sequência a gente vai continuar, só que a gente vai partir para a documentação do projeto.